Sejam bem-vindos ao canal do Fábio Fidelix. Aqui a gente fala de mídia esportivo, assuntos do rádio, TV e internet. Como você viu na capa do vídeo, pois é, né? Nesse último sábado, jogo transmitido pelo Premier, Vitória e Fluminense, né? O Flusão venceu por 1-0, gol de Hércules, e a partida teve, né, uma falha técnica. Durante 25 minutos não teve áudio, né? Inclusive o gol acabou saindo, né, nesse período, o gol do Hércules, e não teve narração, né? Vou contar os detalhes para você. Claro que nas redes sociais muitos torcedores, né, muitos assinantes do Premier reclamaram, né, criticaram a empresa, né, por essa falha técnica que, olha, a bruxa tá solta, né? Já tivemos aí no Prime Video o caso do Galvão Bueno, a estreia do Galvão Bueno, lembra? Corinthians e Vasco. O Galvão acabou não narrando, né, o primeiro gol do Corinthians, também teve uma falha técnica. Bom, vamos falar sobre isso. Se você gosta desses assuntos, faça a sua inscrição aqui no canal do Fábio Fidelix e não esquece também de deixar aí o seu like, né, o seu joinha no vídeo, que é muito importante para o crescimento do vídeo e do canal. Você não paga absolutamente nada. Muito obrigado desde já à audiência de todo o Brasil. Pessoal, vamos lá então. Estou acompanhando aqui o portal Mídia Esportiva, também tem informações no portal Lance, no UOL. Vitória 0, Fluminense 1 no sábado, transmissão exclusiva no Premier. Olha, durante 25 minutos, olha, não foi 1 minuto, 2 minutos, 3, não, 25 minutos não teve som na transmissão do Premier, né? Deixando aí os torcedores, né? O pessoal que estava acompanhando ali, os assinantes do Premier, atônitos. Olha, o problema começou aos 23 minutos do primeiro tempo, né? Até o placar, em alguns momentos, né, o placar e o tempo de jogo desapareceram da tela. Além de não ter o som, o placar também sumiu ali o tempo de jogo. Som ambiente só voltou, né? O som do ambiente ali, o barulho da torcida, só voltou aos 31 minutos da primeira etapa. Mas sem a voz da narradora, né? A Renata Silveira que estava narrando essa partida, então não teve a voz da Renata Silveira e dos comentaristas nesse período aí de 25 minutos. Aí o som, né? O som só retornou, né? Renata Silveira e os comentaristas, esse som só retornou aos 48 minutos da primeira etapa. Portanto, 25 minutos de falha. E o gol do Hércules, né? O gol da vitória, o único gol da partida, 1-0 para o Fluminense, o gol foi marcado aos 37 minutos da primeira etapa. Então, Renata Silveira não terá na sua carreira de narradora esse tento marcado aos 37 minutos pelo Hércules, jogador do Flusão. Olha, depois desse problema, né, aos 48 minutos, voltou a narração da Renata Silveira e a justificativa foi uma falha técnica, né? Tivemos uma falha técnica aqui, mas não foi explicado, né, qual foi o problema, e normalmente não se explica mesmo esse tipo de coisa para o telespectador, né? Apenas que houve uma falha. E aí, é claro, né, que nas redes sociais, eu vou colocar até na telinha para vocês aqui, sem identificar as pessoas, né? Mas vou colocar na tela aí algumas reclamações, algumas críticas do pessoal aí nas redes sociais, no X, né? No antigo Twitter. Olha lá, Premier da Globo na falência total. Jogo do Fluminense sem áudio. Inacreditável, kkkk. Vitória e Fluminense jogando no Premier e completamente sem som. Eu achando que era problema das minhas IPTVs, né? Tenho 3, justificou aí o internauta. Mais uma opinião aqui, jogo tão ruim que o Premier até tirou o som. Vejam só. Mais uma aqui, jogo Vitória e Fluminense no Premier sem narração e sem placar, só no som ambiente. Estava me sentindo no estádio, porque teve um momento, nesses 25 minutos, né, sem narração, em alguns momentos ali o som ambiente voltava, né? Então, pelo menos teve isso, né? Aí o som ambiente, mas sem a narração da Renata Silveira, sem os comentaristas, sem os repórteres. E olha, eu disse aí no início do vídeo, né, a bruxa tá solta, porque nós já tivemos um fato na estreia do Galvão Bueno no Prime Video, né? Muita gente vai lembrar, Corinthians e Vasco. O primeiro gol do Corinthians, do Yuri Alberto, o Galvão não narrou, né? Porque teve problemas técnicos, né? Sumiu a transmissão do Galvão Bueno. E aí o Napoleão de Almeida, né, que estava ali como um locutor stand-by,
ele acabou narrou até legal, né? Esse gol do Yuri Alberto. Depois, aí sim, né, o Galvão voltou aí, a sua voz voltou, a transmissão, e ele narrou os outros gols, narrou até gol imaginário naquela partida, né? Teve muita gente que tirou uma onda também com o que aconteceu ali, com a narração do Galvão, mas enfim, olha, e não estamos falando, gente, de TV da esquina, né, grupo pequenininho, né, que tem dificuldades técnicas. Primeiro que nós estamos em 2025, era muito comum, né, eu acompanhei muito isso, ali nos anos 70, década de 80, em Copas do Mundo, em provas de Fórmula 1, em Olimpíada, em jogos eliminatórias, né, principalmente transmissões internacionais, a gente tinha muitas falhas técnicas, né, muitas. E o locutor stand-by sempre estava ali trabalhando, né, narrando gol, narrando provas de Fórmula 1, então me lembro Copa de 82, teve vários problemas técnicos, Copa de 78, na Globo, hein, gente, na Globo. O rádio também, eu passei por isso, né, como narrador esportivo de rádio. Eu me lembro acompanhando o Ituano, acho que Ituano e Mojimirim, 2 vezes a nossa equipe, né, da rádio de Mojimirim foi para Itu para transmitir Ituano e Mojimirim, e a gente não conseguiu, né, simplesmente ficou lá assistindo o jogo porque não teve transmissão, né, naquela época era Telesp, né, as transmissões eram via telefone, né. Eram transmissões telefônicas. Tinha o famoso, para quem é do rádio, né, vai saber disso, né? Tinha o famoso RX, TX, né, transmissão e retorno. Eu já fiz jogo sem ter retorno, ou seja, não conseguia ouvir o som da rádio, não sabia nem se a rádio estava no ar. Isso quando, né, a transmissão também não caía, às vezes não tinha nada, né? Nem retorno, nem transmissão, você ficava simplesmente assistindo o jogo lá, acompanhando como se fosse um torcedor ali na cabine sem poder trabalhar, né? Então, mas... né, rádio do interior, falei aqui de anos 70 e 80, até a Globo, né, TV Tupi, Bandeirantes, muitos problemas técnicos, né, Record, mas estamos em 2025 e estamos falando de Premiere, estamos falando da estrutura do Premiere, estrutura de Grupo Globo, estamos falando de Prime Video, né, outras falhas têm acontecido também, não vou me lembrar de todas aqui, se alguém lembrar até pode deixar aí nos comentários. O fato é que a coisa está complicada, né? Não era. E o detalhe, né? O que chama mais atenção, na minha opinião, gente, que falhas técnicas podem acontecer. Bem difícil hoje em dia, né? Mas você vê um jogo na Bahia, né? Premiere, 25 minutos. Ó, se você já acompanhou, não sei se você já viu, as cabines de transmissão dessas grandes emissoras, tem toda uma equipe técnica ali, né? Tem uma equipe técnica ali. Eles montam praticamente um estúdio na cabine de transmissão. Então é muito difícil, né? Muito difícil ficar 25 minutos sem som. Não é uma coisa de 1 minutinho, deu uma falha aqui, você já troca, já resolve o problema. Tem toda uma equipe técnica. A estrutura é muito grande, gente. Agora, 25 minutos realmente chama atenção, né? Sem som, voltando ali o som ambiente em alguns momentos, mas sem a narração. E... é muita coisa, e a Renata acabou não narrando, né, o único gol da partida do Hércules, vitória 0, Fluminense 1. Realmente, queria saber se você acompanhou, o que você pensa sobre isso, você que é inscrito aí no canal. Aliás, se você não é inscrito ainda, manda ver sua inscrição aí, não paga nada e colabora demais com a gente. Se você gosta de mídia esportiva, TV, rádio, internet, desses assuntos, ativa o sininho em todas, compartilhe nas suas redes sociais, e é muito importante seu comentário, né? Deixa aí o seu comentário sobre esse assunto, se você acompanhou, se você não acompanhou, o que você pensa sobre isso. O fato é que deu o que falar aí, essa falha técnica, né, enorme, né, 25 minutos sem som, e a coitada, né, da Renata Silveira estava lá na transmissão e acabou não conseguindo gritar o gol, né, narrar o gol do time do Fluminense. É isso, gente. Então tá aí, no último sábado, falha técnica grave aí na transmissão do Premiere, e 25 minutos sem narração, sem comentários, sem reportagens, tá certo? Grande abraço para você de todo o Brasil, a gente volta a qualquer momento com mais novidades aí da mídia esportiva, tem muita coisa chegando, né? Tá fervendo a coisa aí na mídia esportiva, e ainda temos esses fatos aí inusitados, né? Em pleno 2025, falhas técnicas aí, Grupo Globo, realmente não dá para acreditar, né? Grande abraço, até a próxima, tchau.